Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão para mais uma aulinha de matemática? Dessa vez nós vamos dar nossa continuidade à soma e produto de termos de uma progressão geométrica, pessoal. Fizemos a nossa teoria, fizemos os exercícios daquela aula, mas agora vem aquele famoso reforço aí para a gente fixar bem o assunto. E olha só, vamos começar com ITA, pessoal. Primeira questão do ITA, a questão que está na tela para vocês, que diz o seguinte. Olha lá, vamos acompanhar a leitura na tela. Se a soma dos termos de uma progressão geométrica dada por 0,3, 0,03, 0,003 pontinhos é igual ao termo médio de uma PA de 3 termos, então a soma dos termos dessa PA vale quanto? É uma questão topíssima do ITA, né? Por quê? Porque ele está misturando PG com PA e pede aí praticamente todos os conceitos desse assunto. Então, pessoal, primeiro, só para deixar um pouco mais claro, essa PG é 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos, né? Então, você tem uma PG cujo primeiro termo é 3 décimos, né? Que é o 0,3. E a razão dessa PG é o número que você está multiplicando. Então, você está sempre multiplicando por 1/10, né? Você pode pensar um termo dividido pelo anterior, 3 centésimos dividido por 3 décimos, corto 3, vai ficar 10 sobre 100, que é 1/10. Então a razão é 1/10. Quando você tem uma PG que vai para o infinito, pessoal, você calcula o limite da soma dessa PG. E o limite da soma dessa PG é dada pela expressão Sn igual a 1 menos a razão. Então o primeiro termo, 0,3, 1 menos a razão, 1 menos 1/10. Então vai ficar 0,3, 1 menos 1/10, pessoal, 9 décimos. Inverte multiplicando, vai dar 0,3 vezes 10, dá 3 sobre 9, que simplificado é 1/3. Então a soma dos termos dessa progressão geométrica é 1 dividido por 3, 1/3. Muito bem, ele fala que essa soma é o termo médio da PA. Pessoal, dá uma olhada aqui, porque olha como a questão é top, né? Então você tem uma PA assim, ó. Primeiro termo. O segundo termo, que é o termo médio, é 1/3. E o terceiro termo, eu não sei. Essa é a nossa PAzinha, né? O que ele está pedindo? A soma desses 3 termos. Vamos lembrar aqui, pessoal, a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Então a soma de termos dessa PA seria o quê? A soma dos 3 primeiros termos, que são os 3 que ele pediu, é o primeiro termo mais o terceiro termo vezes o número de termos, que são 3 termos, dividido por 2. Olha que top, pessoal! Você não tem uma PA A1, A2, A3? Lembra daquela propriedade de termos equidistantes? Ou seja, numa PA, o primeiro mais o terceiro não é igual ao segundo mais o segundo? Quer dizer, você tem 3 termos na PA. O primeiro mais o terceiro, pessoal, o primeiro mais o terceiro, ele é igual a 2 vezes o segundo. Quer dizer, você pode até pensar assim, o termo médio, né, o termo do meio é o anterior mais o posterior sobre 2. Pode usar essa propriedade também. Quer dizer, o termo do meio, ó, se você quisesse. Aqui, para lembrar termos equidistantes, 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4, A1 mais A3 é igual a 2 mais A2. Ou, qualquer termo de uma PA é o anterior mais o posterior sobre 2. Ou seja, o terceiro termo de uma PA é o segundo termo de uma PA, é o primeiro mais o terceiro dividido por 2. Olha lá, pessoal. O segundo termo de uma PA, o termo do meio, é o anterior a 1 mais o posterior sobre 2. Ou seja, o segundo termo vale 1/3. Então, o que você tem aqui, pessoal? Que o A1 mais A3 sobre 2, A1 mais A3 sobre 2 é 1/3. Então, vai ficar 1/3 vezes 3. E 1/3 vezes 3 vale 1. Olha que questãozinha topíssima, pessoal. Olha quanta coisa a gente lembrou. Soma de termos de PA,
termos equidistantes, termo médio é o anterior mais professor sobre todos. Olha quantas propriedades nessa questão do ita. Mais PG, razão de PG, soma de infinitos termos de uma PG. Não precisa nem falar, questão que dá pra gente dar uma bela de uma estudada aí. Veja se vocês entenderam, se vocês concordam, vê se está tudo certinho. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, pessoal. O pessoal tem conversado bastante aí, tem mandado mensagem, tem interagido. A gente tem feito alguns videozinhos de algumas questões. Por favor, vamos interagir sempre, tá bom? Força total. Vamos para a questão número 2 na tela aí com vocês, questão 2. Vamos lá. Pessoal, questão de número 2 do nosso esquema aqui, dos nossos extras unital, questão 2. Olha só que questãozinha muito legal também. Ele dá uma sequência assim, ó, meio, 1/3, 2/9, 3/27, pontinhos, vai por infinito. E ele fala quanto vale a soma dos termos dessa sequência. Quando você olha essa sequência do jeito que ela foi dada, pessoal, isso não é uma PA nem PG. Não é uma PA nem uma PG. Aí você olha com um pouquinho mais de atenção, você observa que aqui sim é uma PG, ó. Esse trecho é uma PG. Então, na verdade, você tem o quê? 1/3, 2/9, 4/27, perdão, deixa eu corrigir aqui, 4/27, aqui é 4, pessoal, 4/27, tá certo ou não? Pontinhos. Isso daqui é uma PG cujo primeiro termo é 1/3 e cuja razão é o número que você está multiplicando. 1/3 para chegar no 2/9, você multiplicou por 2/3. 2/3 vezes 1/3 dá 2/9. 2/9 vezes 2/3 dá 4/27, olha lá. Ó. Então, é sempre um termo dividido pelo anterior. 2/9 dividido por 1/3 dá 2/3. Então, é uma PG de razão 2/3. Como é que você calcula a soma desses termos? É a 1 menos a razão. Sempre assim. Vai para o infinito, pessoal. PG de razão entre menos 1 e 1 vai para o infinito. O limite da soma é 1 menos a razão. O A1 é 1/3, 1 menos a razão, 1 menos 2/3. Então é 1/3 dividido por 1/3. Olha que top. Olha quanto vale essa soma. Se você pegar sua máquina de calcular e fizer lá 1/3 mais 2/9 mais 4/27 mais 8 vezes 81, pessoal, vai dar, somando tudo isso vai dar 1. Se vale 1, a resposta do problema é a soma da sequência, a soma é o meio, que estava do lado de fora, mais essa soma que nós fizemos aqui, mais 1. 1 mais meio dá 1,5, né, pessoal? 1,5 nada mais é que a alternativa letra A. É 15 vezes 10 a menos 1. Lembrando que 15 vezes 10 a menos 1 é 15 vezes 1/10. 15 vezes 1/10, 15 décimos, simplifica por 5, pessoal, dá 3 meios, que é 1,5, lá. Então, a letra A de amor, exercício número 2 da nossa lista de extras. Vamos fixando, pessoal. O objetivo dessa aula é fixar aquele assunto que é soma e produto de termos de uma progressão geométrica, tá certo? Vamos para o nosso exercício de número 3. Vamos fazer mais um agora, pessoal. Vamos dar uma olhada com atenção nessa questão 3 na tela aí para vocês. Pessoal, questão de número 3 na tela ita para vocês. Então veja só, A1 vale 1, enunciado do exercício. Razão também vale A1 vale 1, razão vale A1. A soma dos n primeiros termos, que é a soma dos infinitos termos, né? A soma dos infinitos termos, atenção, vale 3A1. Ele quer saber só a soma dos 3 primeiros. Então a soma, a questão do ita, a soma dos n primeiros termos é A1, 1 menos a razão, pessoal. A1, 1 menos a razão. Então a soma dos 3 primeiros termos é 3A1. A soma dos n primeiros termos, desculpa, a soma dos n primeiros termos, dos infinitos termos, né? N vai para infinito. A soma dos infinitos termos, quando n vai para o infinito, é 3A1. O A1 vale A1 mesmo. 1 menos a razão é 1 menos A1. Passa multiplicando aqui, pessoal. Vai ficar 3A1 vezes 1 menos 3A1 ao quadrado, igual a 1. Igual a 1. Tá certo? 3A1 ao quadrado, 1 menos Q, 1 menos A1. Então você está fazendo isso daqui, turma, ó. Passou multiplicando. 3A1 vezes 1 é 3A1.
Menos A1 vezes 3A1 dá menos 3A1 ao quadrado. Passa tudo para o lado de lá, vai ficar 3A1 ao quadrado menos 3A1 mais A1 igual a zero. Passei tudo para o lado de lá. 3A1 ao quadrado menos 2A1 igual a zero. Coloca o A1 em evidência, pessoal. Dá 3A1 menos 2 igual a zero. Quando que o produto de dois números vale zero? Quando um deles for zero. Então, A1 igual a zero ou o 3A1 menos 2 igual a zero. Daqui você tira que o A1 é igual a 2/3. O A1 igual a zero, pessoal, não dá, porque se o A1 for zero, a razão é zero. E aí você tem uma PG 0000. Então, essa resposta não serve. Essa resposta não serve, né, na nossa condição. Então, o A1 vale 2/3. Se o A1 vale 2/3, pessoal, a razão também vale 2/3. Então, você tem uma PG assim, ó, A1, 2/3. A1, 2/3. Como a razão também vale 2/3, portanto, a razão também vale 2/3, né? Porque ele falou que a razão vale A1. Então, multiplica por 2/3. 2/3 vezes 2/3 dá 4/9. Multiplica por 2/3. 4/9 vezes 2/3 dá 8/27. Olha a nossa PG com os três termos aí. Ele pediu a soma dos três primeiros termos. O mínimo é 27. 27 por 3 é 9. 2 vezes 9, 18. 27 por 9 é 3. 3 vezes 4, 12. 27 por 27 é 1 vezes 8, 8. Ó que top, pessoal. 12 mais 8, 20. 20 com 18, 38/27. 38/27, alternativa letra E. Alternativa letra E, pessoal. Alternativa letra E. 38/27. Mais uma questãozinha do ITA, né? Mais uma questãozinha do ITA para vocês com soma dos mínimos termos. É uma coisa que pode cair, cai bem essa parte, cai bem. Vamos para a nossa última questão dessa aulinha de reforço, de fixação. Vamos ver uma de produto de termos, pessoal. Pessoal, questão de número 4, vamos finalizar com FUVEST, pessoal, FUVEST. Olha a questãozinha super legal sobre produto de termos. Primeiro termo vale 1, a razão vale raiz de 2, então é uma PG com números positivos, e o produto dos termos é 2 elevado a 39. Só para lembrar para vocês aí a forma de produto de termos. Produto de termos de uma PG em módulo é raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Ele fala produto em módulo, pessoal, porque sempre você tem que dar uma pensadinha no final se é positivo ou negativo, se a PG tem só termos positivos, se a PG tem termos negativos, se só tem termos negativos, se for número ímpar dá negativo, se for número par dá positivo, se a PG é alternante, oscilante, então por isso que sempre é módulo aqui. No caso, não tem nem que se preocupar, porque ele já falou que o produto é 2 elevado a 39, né? Não tem nem que se preocupar. Então, vamos achar um AN. Tem que achar o AN aqui, pessoal. AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A1 vale 1, a razão vale raiz de 2, tá certo? Elevado a N menos 1. Como raiz de 2 é 2 elevado a meio, então é 2 elevado a meio elevado a N menos 1, dá 2 elevado a N menos 1 sobre 2, olha lá. Então vamos repetir. O AN, o enésimo termo, é A1 vezes Q elevado a N menos 1, o enésimo termo de uma PG. O A1 é 1, foi dado no enunciado. A razão é raiz de 2, também foi dado, elevado a N menos 1. Raiz de 2 é 2 elevado a meio elevado a N menos 1. Multiplica os expoentes, N menos 1 vezes 1, N menos 1 dividido por 2. Esse é o enésimo termo. E aí praticamente encerramos a questão da FUVEST, né? A questão da FUVEST muito top, muito legal. Produto dos N termos é 2 elevado a 39, foi dado, produto dos termos. Raiz quadrada, primeiro termo, 1, foi dado. A N, acabamos de descobrir, 2 elevado a N menos 1 sobre 2, elevado a N, olha lá, pessoal. Eleva ao quadrado dos dois lados para desaparecer com esse radical, né? Então, se você levar ao quadrado dos dois lados, colocar lápis aqui, pessoal, fraquinho, elevando ao quadrado dos dois lados, vai ficar 2 elevado. 39 vezes 2 dá 78. Corta e radical, vai ficar 2 elevado N ao quadrado menos N sobre 2. Olha que legal. Multipliquei os expoentes aqui, né? N ao quadrado menos N sobre 2.
Bases iguais, expoentes iguais. Então, 78 é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, igualei os expoentes. Passa esse 2 multiplicando, dá 156 igual a n ao quadrado menos n. Passa tudo para o lado de cá, pessoal, para o lado direito. Então, é n ao quadrado menos n menos 156 igual a zero. Fazer por soma e produto para não perder tempo. A soma das raízes menos b sobre a soma é 1. Produto das raízes c sobre a menos 156. Daqui você tira duas possíveis respostas. Soma 1, produto menos 156, dá menos 12, 13. Menos 12 somado com 13, a soma é 1, bate. E menos 12 vezes 13 dá menos 156, bate. Não dá para você ter uma PG com menos 12 termos, né, pessoal? Não dá. Então a resposta, número de termos dessa PG, 13. Questão da FUVEST, número 13, alternativa, letra B de bola FUVEST. Pessoal, então veja só. Demos uma bela trancada nesse assunto com soma de termos de uma PG, produto de termos de uma PG. Demos uma boa reforçada nesse assunto aí para vocês, tá certo? Olha só a camiseta que eu vim aqui para vocês, pessoal. Olha só a camiseta top aqui, olha, uma mensagem para vocês. Acreditem em vocês, pessoal. Vocês conseguem tudo. Força máxima, homenagem para vocês. Vamos continuar firmes. E agora vamos depois para nosso próximo assunto, matrizes. Vamos ficar aí com 4 aulas de matrizes, pessoal. É um assunto bem tranquilo, não cai tanto quanto PG, mas é um assunto que merece atenção. Tá certo? Um forte abraço para todos aí, vamos em frente.